Olá, boa tarde a todos. Hoje é quarta-feira, 1º de novembro de 2023. Estamos começando a nossa reunião semanal da programação da operação para o mês de novembro. Eu me chamo Adaciana e irei coordenar a reunião de hoje com vocês. Essa reunião vai ser dividida em três blocos, né? Sendo que cada bloco vai ocorrer uma série de apresentações. Ao final de cada bloco, a gente vai abrir para o intervalo de 5 minutos, e após cada intervalo, serão respondidas as perguntas recebidas no chat dessa reunião. Como mencionei no primeiro bloco, vão ter três apresentações da Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia. A primeira sobre a previsão meteorológica, em sequência, a previsão hidrológica e após a operação hidráulica. No segundo bloco de apresentações, teremos duas apresentações realizadas pela Gerência de Previsão de Carga. A primeira sobre a previsão de carga para programação diária e o acompanhamento diário e semanal da carga, e a segunda sobre a previsão de carga para esta revisão semanal de PMO. Ainda no segundo bloco, a gente vai ter mais duas apresentações, só que da Gerência de Programação Mensal da Operação. Desculpa, da Gerência de Programação Mensal. Na primeira, serão apresentados os resultados da revisão semanal do PMO, e na segunda, serão apresentadas as intervenções energéticas relevantes. E, por fim, no terceiro bloco, serão realizadas mais duas apresentações. A primeira, da Gerência de Estudos e Intervenções da Rede, e será sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Já a segunda apresentação do terceiro bloco será também a nossa última apresentação dessa reunião, e ela será realizada pela Gerência de Programação Diária e será falado sobre a política operativa. Então, vamos dar início, né, à nossa sequência de apresentações do nosso primeiro bloco, e eu passo a palavra para o Rafael, que vai falar sobre a previsão meteorológica. Obrigado, Daciano. Boa tarde a todos e a todas. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Só um minutinho. Acho que já carregou para vocês. Não consigo ver. Perfeito. Obrigado, Daniel. Vamos começar então com a previsão meteorológica. Então, começando então com a semana operativa atual. No início da semana tivemos a atuação em áreas de estabilidade, que ocasionaram totais elevados de precipitação nas bacias do sul, principalmente aí as bacias do Uruguai, Iguaçu, Paranapanema e na incremental de Itaipu, com destaque para a bacia do Rio Iguaçu, que em apenas 2 dias, né, no dia 28 e no dia 29, somando os 2 dias, choveu o equivalente a 85% da média do mês de outubro. Então, um total muito elevado de precipitação que ocorreu aí no fim de semana sobre a bacia do Rio Iguaçu. Também tivemos precipitação nas bacias do Sudeste por conta dessas áreas de estabilidade, então atingindo também as bacias do Tietê, Grande, o Alto São Francisco, e de forma mais isolada aí o Paranaíba e as bacias do Norte do país. Tá? A precipitação ficou em forma de pancadas isoladas, aí tanto nas bacias do Madeira, do Xingu e do Tocantins. Para fechamento da semana operativa, ainda temos aí previsão de novas áreas de estabilidade na região sul do país e a passagem de uma nova frente fria associada a essas áreas de estabilidade. Então, com isso, teremos novamente aí precipitação para as bacias do sul e fechando a semana, né, a partir de amanhã. Então, teremos um novo episódio de precipitação. E, posteriormente, com a passagem da frente fria, também pela região sudeste, também é precipitação prevista também para as bacias aí do sudeste na transição das semanas operativas. Bom, quando a gente compara a média da radiação solar da semana passada com a semana atual, a gente observa que na região Nordeste não teve praticamente nenhuma mudança, praticamente o mesmo comportamento.
Em relação à região sudeste, a gente observa que nos parques localizados no interior do estado de São Paulo, essa semana se encontra um cenário um pouco mais desfavorecido, né, com menores valores aí de radiação solar sobre a região do estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, né, em comparação com a semana anterior, que tiveram valores maiores, né? E em relação aí à região sul, a gente observa também uma diminuição, e principalmente nos estados do Paraná e de Santa Catarina. Está muito por conta aí do começo da semana, com a atuação das áreas de estabilidade desde o sábado, né? Bom, em relação à temperatura do ar, o comparativo da semana anterior com a semana atual, praticamente não tem nenhuma grande mudança, tá? Apenas aí a região sudeste, mais aqui próxima aqui do litoral, até o momento está apresentando aí valores um pouco superiores em relação à semana anterior, no mais aí sem grandes destaques, né? Praticamente o mesmo comportamento observado aí na semana anterior. Quando a gente observa aí a velocidade do vento, também o comparativo da semana atual com a semana anterior, também não observamos nenhuma grande mudança em relação ao que se observou na semana passada. Apenas aí o interior da Bahia e do Piauí apresentando valores um pouquinho mais altos, né? Pelo menos com o que se verificou até o momento, né? Quando a gente compara com a semana passada. No mais, aí sem destaques, né? Mesmo comportamento da semana passada. Bom, em relação à sinalização dos modelos numéricos para a próxima semana operativa, do dia 4 até o dia 10 de novembro, há uma sinalização aí de mudar um pouco o comportamento do que vinha sendo observado nas últimas semanas, com a passagem dessa frente fria que eu mencionei logo no primeiro slide, né? Essa passagem dessa frente fria pela região sudeste, ela vai conseguir avançar até o litoral da Bahia. Então, com isso, com o avanço dessa frente, a precipitação ficará um pouco mais organizada sobre as bacias da região Nordeste e Norte do país. Então, principalmente aí o Tocantins e o São Francisco, apresentando um pouco mais aí de precipitação em relação às semanas passadas. Então, cenário um pouco mais favorável para as bacias aí do Norte e Nordeste a próxima semana. E na região Sul, teremos uma ligeira diminuição da precipitação na próxima semana, né? Tem a precipitação apenas logo no primeiro dia da semana, por conta do avanço da frente fria pela região Sul de sexta para sábado, tá? E depois aí só no finalzinho da semana operativa, com a atuação de novas áreas de estabilidade, a partir de quinta-feira, e uma nova passagem de frente fria aí na sexta-feira da outra semana, né? No dia 10. Então, com isso, os totais de precipitação um pouco menores aí na região sul, na próxima semana, e um pouco maiores nas regiões norte e nordeste do país. Bom, isso reflete aqui na prestação, com a combinação dos modelos, na prestação prevista para os próximos 7 dias, que é essa primeira figura aqui, do dia 2 até o dia 8 de novembro. A gente observa que há um aumento da precipitação em relação ao que vinha se observando nas semanas anteriores, né? Há um aumento da precipitação nas bacias, principalmente do São Francisco, do Tocantins, do Xingu, né? Nas subbacias, apresentando um aumento aí nos totais de precipitação. E, por outro lado, aí, as subbacias aqui da região sul do país apresentando uma ligeira diminuição, né, na precipitação. E para o horizonte mais à frente, já pegando parte da segunda semana operativa, do dia 9 até o dia 15 de novembro, que a gente observa um comportamento, um padrão mais parecido aí com o das últimas semanas, com diminuição da chuva nas regiões norte e nordeste, né, ficando um pouco menor do que na próxima semana, e o aumento aí na precipitação nas subbacias localizadas aí na região sul do país. Tá voltando a ter um padrão mais parecido com o das semanas anteriores. Com isso, a partir dessa sinalização e dos modelos numéricos, que se espera em relação à temperatura, praticamente uma estabilidade na maior parte do país, né, em termos médios, não tem nenhuma variação em boa parte do país, com exceção aí de Cuiabá e do Rio de Janeiro, que há uma previsão de declínio na média da temperatura máxima na próxima semana, e Curitiba apresentando uma elevação na próxima semana operativa.
Em relação aos ventos, né, a intensificação dos ventos para a próxima semana operativa, a partir do dia 6, com o posicionamento do sistema de alta pressão sobre a região sul e sudeste, e o afastamento da frente fria em direção ao oceano, se afastando do continente, com isso teremos uma elevação da geração eólica a partir de segunda-feira, a partir do dia 6, e aí, com isso, na média da próxima semana, teremos aí valores superiores em relação à semana atual. E, por fim, em relação à geração solar fotovoltaica, é esperado aí por conta da atuação da frente fria aí no começo da semana, é esperado aí uma diminuição, um aumento da nebulosidade, com isso uma diminuição na radiação solar sobre os estados da Bahia, né, e do Piauí. Então, os parques do interior desses dois estados aí sendo mais desfavorecidos aí na próxima semana, então apresentando valores inferiores em comparação à semana atual. E em relação aí aos parques do interior do estado de São Paulo, é esperado um aumento nos valores de radiação solar, na média da radiação solar na próxima semana, por conta aí do predomínio de céu claro a partir do domingo, a partir do dia 5, após a passagem da frente fria pela região sudeste, aí, apresentando um predomínio de céu claro no interior do estado de São Paulo, e com isso favorecendo a geração solar fotovoltaica nos parques aí localizados no interior do estado de São Paulo. Tá? Nos demais estados, onde tem usinas fotovoltaicas, né? O que é esperado aí é um comportamento aí parecido com o da semana atual. Tá? Então, permanecendo em estabilidade na próxima semana operativa. Tá? Então, com isso, concluo a apresentação e devolvo a palavra para a Daciana. Tá? Obrigado. E a Daciana está no mudo. Obrigada, Rafael, pela sua apresentação. Gostaria de convidar agora o Fernando para falar sobre a previsão hidrológica. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigado, Daciana, por compartilhar aqui a apresentação. Tudo certinho? Já estamos vendo. Seguindo então com a previsão hidrológica, a partir a previsão de precipitação para as próximas 2 semanas das principais subbacias aí do subsistema sudeste, para a bacia do Grande, observa-se uma precipitação de até 10 milímetros ali por conjunto durante todo o horizonte, reduzindo um pouco na casa de 5 milímetros no começo dessa semana, mas voltando a 10 milímetros no começo da próxima semana, e para o fim dessa semana também, meados da segunda semana, ultrapassando 10 milímetros. Paranaíba, um comportamento de ascensão ali, né, de aumento das vazões de até 15 milímetros, aumento da precipitação de até 15 milímetros até o final da primeira semana, voltando a ficar na casa de 5 milímetros, tendo alguma expectativa de algo acima de 15 milímetros novamente, só no dia 14 do 11. A previsão de precipitação no Paraná começa no final dessa semana estimada acima de 15 milímetros, mas cai ao longo dessa mesma semana e passa a próxima semana com previsão abaixo de 5 milímetros, sendo que volta a recuperar a partir do começo da segunda semana, atingindo expectativa de 15 milímetros também em meados do dia 13. Já para Paranapanema, no momento tem previsão no final dessa semana ainda de até 25 milímetros por conjunto, mas que já se espera uma redução disso para o final dessa semana operativa, passando a próxima semana operativa marcando bem abaixo, quase nada, abaixo de 5 milímetros, e voltando a recuperar essa expectativa de precipitação a partir do dia 10, com precipitação na casa de 10 milímetros. A previsão, em relação ao acompanhamento de ENAs, né, a previsão para o subsistema sudeste e centro-oeste começou a partir de 112% da MLT, e a expectativa é que as vazões aumentem ainda na semana estimada, que na próxima semana ocorra uma leve redução das vazões e volte a recuperar com a ascensão das vazões a partir da segunda semana. A previsão mensal ficou atualizada em 113% da MLT, que corresponde ao 20º maior
do histórico. Em relação à bacia do Rio Grande, a previsão começou a partir de 121% da MLT. É esperado ainda nessa semana operativa uma leve ascensão das vazões, voltando, invertendo essa situação para um comportamento de queda das vazões na primeira semana prevista e voltando a subir a partir da segunda semana. A previsão mensal foi atualizada em 96% da MLT, que corresponde à 40ª maior posição do histórico. Já para a bacia do Rio Paranaíba, a previsão foi a partir de 91% da MLT. É esperado que na semana estimada continue, apresente um comportamento de estabilidade, com elevação das vazões a partir do começo da primeira semana prevista e mantendo uma certa estabilidade, um patamar a partir da segunda semana. A previsão mensal atualizada em 78% da MLT corresponde à 30ª menor posição do histórico. Já para a bacia do Rio Paranapanema, as previsões começaram em 276% da MLT. A gente observa ainda na semana estimada, se espera aumento das vazões até a ordem na casa de 7.000 megawatt médio de ENA. E logo após a virada da semana aí, recessão todo esse aumento mais significativo que teve, baixando para 4.000 megawatt médio de ENA. A partir da segunda semana, um certo comportamento de estabilidade não tão significativo quanto o da semana anterior. A previsão mensal atualizada está em 248% da MLT, o que corresponde ao terceiro maior posição no histórico para o Paranapanema. Em relação à bacia do Rio Paraná, mesmo tipo de comportamento, né? A previsão partindo de 123% da MLT de ENA e uma elevação, uma acentuada elevação ainda na semana estimada, saindo ali da casa de menos de 15.000 megawatt médio e atingindo quase 25.000 megawatt médio de ENA. E já para a primeira semana prevista, uma recessão, né, uma queda de todo esse comportamento, voltando a recuperar na segunda semana. A previsão mensal atualizada em 139% da MLT de ENA, que corresponde ao 11º maior do histórico para o Paraná. Partindo para a previsão de precipitação do sul, das principais bacias do sul, no Iguaçu se observa chuvas de até 30 milímetros no final da semana operativa ainda, com destaque no dia 3. E no começo da primeira semana prevista, precipitação um pouco mais leve, né, abaixo de 5 milímetros, mas que já a partir do dia 10, ali, começo da segunda semana, a precipitação de conjunto indicando valores aí de até 25 milímetros novamente. E por meados da segunda semana, caindo um pouco na razão de 15 milímetros. Já para o Uruguai, se observa aumento ao longo dessa semana estimada ainda, com destaque ali para o dia 3, que a precipitação por conjunto, com remoção de viés indicando até 30 milímetros, e o dia 4 acompanhando com um pouco menos, e que ocorre esperado um intervalo aí de precipitação entre o dia 5, dia 8, dia 9, precipitações abaixo de 5 milímetros, mas que voltam a subir para a ordem de 30 milímetros a partir do dia 9. O acompanhamento de ENAs para o subsistema sul partiu de 473% da MLT de ENA, a previsão atual. É esperado uma leve aumento dessas vazões e com um posterior comportamento de recessão na primeira semana e uma leve recuperação do começo até meados da segunda semana, voltando a cair esse cenário. A previsão mensal atualizada está em 384% da MLT de ENA, que corresponde à maior posição do histórico para o subsistema sul. Em relação à bacia do Rio Iguaçu, a previsão partiu em 667% da MLT de ENA, precipitação muito significativa, contribuindo para isso, né? E o previsto já é de queda de tudo isso que subiu nessa semana que foi estimada, com o observado que temos, né? E um comportamento geral de recessão, de queda dessas vazões até a segunda semana prevista. A previsão mensal atualizada está em 451% da MLT de ENA, e o que ainda corresponde ao maior posição do histórico para o Rio Iguaçu.
Em relação à bacia do Rio Uruguai, a previsão partiu de 322% de MLT de ENA. Esperado que ainda nessa semana um comportamento de recessão, de manutenção das vazões, leve ascensão no começo da primeira semana prevista, seguindo de queda. É esperado também uma leve recuperação na segunda semana, mais um comportamento geral de queda. A previsão mensal atualizada está em 320% da MLT de ENA, que corresponde à terceira maior posição do histórico para a bacia do Rio Uruguai. Partindo para a previsão de precipitação para as bacias do Nordeste e Norte, principais bacias, no São Francisco, o final dessa semana estimada se mantém com previsão de precipitação na ordem de 5 milímetros, tendo uma leve ascensão ali na primeira semana de até 15 milímetros, voltando a ter um comportamento abaixo de 5 milímetros, na ordem de 5 milímetros até o final do horizonte. Já para a bacia do Rio Tocantins, no momento não é esperado precipitação significativa, mas que ela gradualmente vai subindo até o dia 8, registrando 20 milímetros, sendo esperado, né, 20 milímetros de precipitação e voltando a cair com comportamento abaixo de 5 milímetros até o final do horizonte. Em relação ao acompanhamento de hienas para o subsistema Nordeste, a previsão partiu de 46% da MLT de hiena e é esperado um leve aumento das vazões a partir agora da semana estimada, quanto para a primeira semana prevista, seguindo de recessão das vazões a partir da segunda semana. A previsão mensal atualizada está em 32% da MLT, o que corresponde à quinta menor posição do histórico para o Nordeste. O acompanhamento hidrológico dos postos do Médio São Francisco se observa com a precipitação observada, né? Com o que está sendo. Um minuto. Com o que foi observado, a ascensão na parte a montante, né? São Romão, São Francisco, já respondendo à precipitação, com o aumento das vazões, e os demais postos mais a jusante ainda mantendo um comportamento ou de estabilidade ou de guinada, né? De subida. Em relação ao acompanhamento de hienas da bacia do Rio São Francisco, a previsão partiu de 49% da MLT de hiena. É esperado ainda na semana um leve aumento das vazões, mas um comportamento geral de estabilidade voltando a cair na segunda semana. A previsão mensal atualizada é em 32% da MLT de hiena, que corresponde à quarta menor posição para a bacia do São Francisco. Em relação ao subsistema norte, a previsão partiu de 56% da MLT. É esperado nessa semana um comportamento de estabilidade das vazões, mas já no começo da primeira semana prevista, uma considerável aumento das vazões, voltando a cair a partir da segunda semana. A previsão mensal atualizada em 68% da MLT de hiena, o que corresponde à 18ª menor posição do histórico. O acompanhamento de hienas para a bacia do Rio Tocantins, a previsão de vazões partiu de 60% da MLT de hiena, ainda é esperado, como no todo o sistema norte, uma manutenção das vazões nessa semana estimada, com elevação considerável dessas vazões na primeira semana, voltando a recuperar, né, a cair essas vazões a partir da segunda semana. A previsão mensal atualizada em 77% MLT de hiena corresponde à 24ª menor posição do histórico por Rio Tocantins. Em relação à previsão histórica semanal aqui para a próxima semana, com uma visão mais global do nosso país, na região geral norte, nordeste, comportamento mais predominante abaixo de 80% de MLT de hiena, com exceção do Tocantins e de Curuaúna, que é esperado em torno da média. Já para a região sudeste e sul, um comportamento geral de previsão acima de 120% da MLT de hiena, com exceção da Bacia do Grande, que é esperado dentro da média de Jequitinhonha também. O acompanhamento da previsão hidrológica mensal desse mês de novembro, com as revisões subsequentes, o subsistema sudeste partiu de 92% da MLT de hiena no PMO e foi ajustado para
113% MLT de Iena, que corresponde à 20ª maior posição na Rev 1. O Nordeste partiu do PMO de 38% e se registra um pouco abaixo agora, se espera um pouco abaixo, em 32%, a quinta menor posição para o Nordeste. No Sul, no PMO era esperado 287% para o mês de novembro, o atualizado de 384%, uma ascensão aí que corresponde à maior posição do histórico para o Subsistema Sul. Por sua vez, o Subsistema Norte partiu no PMO com a previsão de 49% da MLT para o mês de novembro. Na revisão 1, essa previsão foi atualizada para 68% da MLT, o que corresponde à 18ª menor posição para o Subsistema Norte. Um acompanhamento mensal entre novembro e dezembro, mostrando a expectativa das próximas semanas, e no final do horizonte, próximo mês de dezembro, né? Para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, a expectativa é um pouco mais otimista do que que era esperado anteriormente no PMO, com o cenário para o mês de dezembro girando em torno da média de 104% da MLT de Iena, com um cenário inferior de 76% e superior de 162% da MLT. Por sua vez, o Sistema Sul apresenta um comportamento semelhante ao que foi previsto anteriormente no PMO, levemente acima também, com um cenário médio esperado para o próximo mês de 244% da MLT de Iena, cenário inferior de 156% e superior de 386%. No subsistema Nordeste, a atualização da revisão 1 não foge muito do que era previsto anteriormente no PMO, com um cenário médio para o próximo mês de 71% da MLT de Iena, cenário inferior de 32% e superior de 209% da MLT aí na expectativa de ascensão, né, dessas vazões. Para o subsistema Norte, esperado um comportamento um pouco mais otimista também do que foi previsto no PMO, principalmente a partir da segunda semana, sendo esperado para o próximo mês um comportamento médio de 81% da MLT de Iena, cenário inferior de 35%, superior de 179%. Aqui é possível observar a evolução do armazenamento, né, de energia armazenada nos subsistemas do país. Se observa que, com exceção do subsistema Sul, todos os subsistemas seguem com uma leve queda e dessa energia armazenada, sendo o subsistema Norte e o Nordeste na casa de 60% de energia armazenada, e o subsistema Nordeste beirando 69% de energia armazenada. Por sua vez, o Sul se observa um comportamento mais estável, visto a quantidade de precipitação registrada no momento e a capacidade de armazenamento, né? Estando na ordem de 88% de energia armazenada. Ainda mais sobre a evolução do armazenamento de principais aproveitamentos, né? Se observa que Três Marias vem numa queda constante desde o final do mês 6, que no momento está em 50,7% de energia armazenada. Quem tem a maior capacidade no momento de energia armazenada é Furnas, com 77%, e todas as outras, seja Serra da Mesa, Nova Ponte, Embarcação, Tumbiara, estão todas na ordem de 70% de energia armazenada. Com isso, eu encerro a apresentação de previsão. Agradeço a sua apresentação, Fernando. Gostaria de convidar agora o Leonardo para falar sobre a operação hidráulica. Bem, gente, boa tarde, Daciana, boa tarde a todos e a todas. Falar um pouquinho da operação hidráulica aqui. Semana mais curtinha, eu imagino que vocês já devem estar vendo a minha tela. Então, começando com a operação hidráulica, a gente tem nossa, de praxe, né, a nossa agenda de reunião, de sala de crise, de acompanhamento junto à Agência Nacional de Águas e de Saneamento. Na semana passada, tivemos a reunião do Paranapanema, no dia 26/10. A próxima reunião ficou marcada para o dia 30 de novembro.
No Sul, tivemos a sala do Sul no dia 17 de outubro, a próxima ficou marcada por 22 de novembro. No São Francisco, tivemos a sala no dia 3 de outubro, a próxima no dia 7 de novembro. Tocantins, tivemos a última sala no dia 25 de outubro, e a próxima está marcada para o dia 29 do 11. Além das salas de reunião que normalmente tem ocorrido, né, o Paranapanema, Sul, São Francisco, Tocantins, a ANA também tem coordenado salas de acompanhamento do fenômeno do El Niño. Então, tivemos 4 salas já do Nordeste, o último aconteceu no 19 de outubro, a próxima está marcada agora para o dia 16 de novembro. Do Norte já tivemos 5 salas de reunião, né, 5 encontros. No dia 20 do 10 foi a última, a próxima será agora dia 10 de novembro, e no Sul já tivemos 2, a última ocorreu no dia 13 do 9, e não há previsão ainda de uma nova sala. Aí só reforçando, a gente tem a sala, hoje, né, normalmente a gente tem a sala de acompanhamento do Rio Tocantins acontecendo, a do Rio São Francisco, a do Paranapanema, a de crise lá da região Sul, que inicialmente começou o ano com a crise mais voltada à estiagem, à seca, e agora, nesse momento, a gente está vivendo um momento de maiores vazões, maiores precipitações, então já está com um outro foco, que é a cheia, né? E também para o Paraíba do Sul, a gente tem o GAOPS e GTOH. Na semana passada foi uma semana de PMO, então a gente acabou não trazendo as salas que foram apresentadas, né, os que foram apresentadas nas salas de acompanhamento e de crise da ANA, mas a gente hoje, né, nessa semanal, a gente está trazendo o que foi apresentado lá na sala do Tocantins. Foi a 10ª reunião, aconteceu no dia 25 de outubro. Na data, a gente levou uma simulação para a Serra da Mesa. O horizonte da simulação foi do dia 24 de outubro até 30 de novembro, até o finalzinho do mês de novembro. Os cenários de afluências vieram lá das precipitações do modelo SMWF. Essas precipitações do modelo SWF entram no nosso modelo SMAP, e a gente tem aí uma vazão, né? A gente tem um cenário de vazão. A política operativa utilizada na época foi em torno de 980 metros cúbicos por segundo, essa foi a média, há uma redução ali nos finais de semana e uma utilização mais intensa durante a semana. Nessa primeira figura aqui embaixo, a gente tem, então, o cenário previsto pelo modelo em vermelho. Na linha azul aqui a gente tem o que tem sido observado, os valores observados, então, desde lá da transição do ano de 2022 agora para 2023, e esses pontilhados aqui na linha preta são a nossa MLT. Então, o que a gente está vendo, esse cenário aí, o que a gente viu para novembro, lá para a Serra da Mesa? Que Serra da Mesa é esperado uma pequena elevação agora no início de novembro, tem que se verificar se vai ser confirmado, mas a média em novembro estaria ali em torno de 229 metros cúbicos por segundo, o que estaria abaixo da MLT, tá? Ainda configuraria uma situação abaixo da MLT, representando ali 46% da MLT. Com isso, com essa política e com essa vazão afluente ao reservatório de Serra da Mesa, há a manutenção da utilização dos recursos, né? Então, há um depressionamento dos recursos do reservatório. Na época, quando foi apresentado, Serra da Mesa se encontrava ali perto de 72% do seu volume útil, e o que era esperado para o final do mês de novembro, iniciozinho de dezembro, é que Serra da Mesa chegasse aos seus 66% do seu volume útil. Na semana passada também a gente teve a sala do Paranapanema. O Panema foi levado um pouco da operação dos reservatórios, Jurumirim, Chavantes e Capivara. Em 2021, a gente tem a cor azul, em 2022, o gráfico, a linha na cor preta, e o atual ano, 2023, na cor vermelha. O que a gente tem? Jurumirim, Chavantes e Capivara, com exceção de Jurumirim, que se encontra numa condição menor armazenamento do que o ano de 2022, mas hoje a gente já vê que está uma tendência de subida, né? Na época da sala, quando foi apresentado, Jurumirim estava em torno de 65%, mas hoje a gente sabe que as afluências estão subindo na bacia do Paranapanema, então é provável que esse VU já esteja acima desse valor que foi apresentado na reunião. Para o reservatório de Chavantes, 2023 se encontra um armazenamento maior, uma condição de armazenamento melhor do que os anos anteriores, né? Então, cerca de 87% do VU na época da apresentação, né? Na época da reunião.
Capivara, muito parecido com o Jurumirim, com essa tendência de subida, todos eles com a tendência de subida por conta do aumento das afluências. Capivara, o valor de 2023 se confunde com o valor de 2022, bem parecido o comportamento. Na época da sala, na época da reunião, Capivara se encontrava com 89% do volume útil. Tá? Hoje a gente já está com vertimento em Capivara, já está com um panorama de maiores afluências, e assim, o volume útil de Capivara já subiu bastante, e nesse momento está até com um pequeno vertimento lá em Capivara. Voltando aqui, uma simulação que a gente apresentou na sala da Ana, lá do Paranapanema, também é considerado um cenário de vazão de chuva vindo do SMWF. Do SMWF, essas chuvas entram no modelo SMAP, e aí a gente tem, então, as vazões lá para o Paranapanema. Como diretriz operativa, a gente teve que Jurumirim ficou com uma vazão turbinada média em cerca de 158 metros cúbicos por segundo, Chavantes, 360 durante a semana, 240 durante o final de semana, sábado, e uma redução no domingos e feriados, no valor de 160 metros cúbicos por segundo. E Capivara, por conta das condições, vai se tentar maximizar, né? Se tentou maximizar na época, uma vazão turbinada média, 1.480 metros cúbicos por segundo durante a semana, 750 metros cúbicos por segundo aos sábados e 610 ao domingo e feriado. Para Mauá, também, uma vazão turbinada em torno de 310 metros cúbicos por segundo, que seria próximo da disponibilidade máxima que estava tendo Mauá na época. No gráfico à direita, lembrando que essas informações foram levadas e foram simuladas lá no dia 26, então na semana passada, 26 de outubro. No gráfico à direita, a gente tem o resultado, então, da simulação. Mauá opera praticamente andando de lado ali, já com uma provável possibilidade de vertimento, né, operando praticamente a 100% o reservatório de Mauá. Depois, na coloração verde, a gente tem Capivara, já havia essa indicação de uma subida logo no início aqui de novembro, então fecharia lá até 15 de novembro, a gente estaria ali com um cenário de 98% do volume útil. Chavantes, ele tem uma leve subida, mas anda praticamente de lado, a gente vê uma operação de 88 indo a 88, há uma subida, mas Chavantes deve ficar estável ainda durante esse início do mês de novembro. E Jurumirim também segue uma leve tendência de subida. Jurumirim, na época, saía de 65 e chegava a 69 lá em 15 de novembro. Era isso, Daciana, o que eu tinha para apresentar. Eu devolvo a palavra e fico à disposição para eventuais dúvidas. Agradeço a sua apresentação, Leonardo. Gostaria de dizer que a gente agora vai fazer uma pausa de 5 minutos e a gente retorna agora. A gente retorna após esses 5 minutos para as respostas que estão já no nosso chat e também para o segundo bloco de apresentações. Até já. Olá, boa tarde mais uma vez. Estamos aqui novamente para o segundo bloco de apresentações. Agora, com a primeira apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário e semanal, feita pelo CAN. Depois, na sequência, a gente vai ter a Marcela com a previsão de carga para o PMO, e no caso, com a revisão dessa semana, e depois os resultados do PMO com o João Pedro e também sobre as intervenções energéticas relevantes. Então, CAN, agora é sua vez. Bom, obrigado, Daciano. Eu, começando o compartilhamento de tela aqui, trazendo os resultados aí da previsão de carga diária para programação. Primeiro com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, né, trazendo os últimos 5 dias, porque por causa dos feriados, essa semana é um pouquinho mais curta que o normal. Aqui no Sudeste, a gente teve a passagem pela frente fria, né, que reduziu as temperaturas e provocou essa redução de carga aqui mais forte do que a gente tinha antecipado aí no dia 31, tá? Esse é o grande destaque aqui para o Sudeste. 84% de desvios ficarem até 3%, um MAP de 1,69% e 34% de desvios até 1%. Seguindo para o subsistema Sul, essa mesma frente fria teve um efeito bem forte aqui no Sul, né, com aquela pré-frontal, elevando bastante a temperatura e, consequentemente, a carga. Ela reduziu a carga ainda no dia 30, tá? Mas como a gente tinha fechado a programação antes de ter medido todos os efeitos
da frente fria, a gente programou uma carga um pouco mais alta, mais baixo do que estava sendo verificado no dia anterior, mas ainda não a gente não tinha toda a visão de todo o impacto da frente fria, né? Por isso que teve esse desvio também no dia 31, tá? 65% dos desvios ficarem até 3%, um MAP de 2,59 e 25% dos desvios até 1%. Para o subsistema Nordeste, ele veio bem estável em relação a temperaturas e chuva, não identificamos os grandes totais de precipitação na região, tá? A carga, em alguns dias aqui, surpreendentemente, veio mais alta do que a gente tinha programado. Por exemplo, para esse dia 31, a gente tinha programado uma coisa semelhante essa sexta-feira aqui, mas a carga veio bem mais alta que a gente tinha visto, né? Mas tivemos um bom resultado na semana, com 90% dos desvios até 3%, um MAP aí de 1,55% e 31% dos desvios até 1%. Seguindo para o subsistema norte ele veio bem estável até os últimos 2 dias aí, onde teve uma redução não programada de consumidor livre, e agora hoje está tendo uma retomada de consumidor livre, mas a carga veio bem estável aí, num patamar bem alto, tirando esses últimos 2 dias que teve essa movimentação não programada de consumidores livres da rede básica. Um bom resultado na semana, com 91% dos desvios até 3%, uma API de 1,41 e 44% dos desvios em até 1%, aí, um bom resultado para o norte. E quando a gente integraliza todos os subsistemas no SIM, vemos aqui que não teve nenhum desvio acima de 3%, que foi um ótimo resultado aí para a semana da previsão de carga, então, de novo, 100% dos desvios até 3%, um MAP de 1,0% cravado e 58% dos desvios e até 3%, e até 1%, desculpa. Bom, Daciana, eram essas informações que eu tinha a passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui. Fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Cam, pela sua apresentação. Agora eu gostaria de chamar a Marcela para falar sobre a previsão de carga para o Prêmio, na verdade, a revisão, né, dessa semana. Boa tarde, Daciana. Boa tarde a todos. Então, compartilhando aí a minha tela. A gente continua falando dos assuntos relacionados à previsão de carga, né, de uma maneira geral, mas agora em horizonte semanal e bem de acordo com aquilo que foi consolidado no dia de ontem, referente à primeira revisão semanal do PMO de novembro. Nós iniciamos aqui com os destaques, não só os destaques da semana em curso, mas também aqueles que estão sendo considerados, né, as premissas que estão sendo consideradas para a elaboração das previsões de carga para as semanas à frente. Falando dos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o que a gente tem de expectativa para a próxima semana, para os estados que compõem esses subsistemas, é de uma maneira geral de condições de estabilidade em relação às temperaturas observadas na semana em curso. Só com uma exceção aí para o Rio de Janeiro, no caso do subsistema Sudeste, onde as temperaturas elas devem sofrer um pequeno declínio em relação às temperaturas médias observadas na semana em curso, e no Paraná, no subsistema Sul, que aí há uma expectativa de elevação das temperaturas nesse período de previsão. Para todo o horizonte de previsão, a gente tem um destaque aí para a expectativa de céu claro ao longo de todo o período e com totais de precipitação inferiores aos observados na semana atual, dado os destaques que o Rafael fez na apresentação dele, que o Lil também ressaltou há pouco, né? O que a gente observou em termos de totais de precipitação essa semana. Para o subsistema Nordeste e Norte, os estados desses subsistemas, eles também devem apresentar condições bastante semelhantes ao que vem sendo observado nas últimas semanas, ou seja, as temperaturas continuam em patamares elevados, né, típicos para essa época do ano, mas a gente tem um destaque para o aumento dos totais de precipitação na Bahia e em Pernambuco. Mas nada que comprometa o comportamento, que indique sinalizações, variações significativas de temperatura. E para o Amazonas, a gente continua destacando aquela ocorrência de pancadas de chuva em pontos isolados ao longo de toda a semana. Passando aqui para o acompanhamento da carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste,
Graficamente, nós temos a representação da previsão inicial para o mês de novembro, aquela realizada para o mês na Rev 0. Nós temos aí as 5 semanas operativas do mês, dado que a semana em curso, que é a semana 1, a gente já segue com uma expectativa de fechamento dela. Lembrando que, por conta da antecipação do estudo da primeira revisão semanal, a gente conta aqui, nessa semana, com a participação de menos dias com informações verificadas. Então, quando nós consolidamos o estudo no dia de ontem, nós tínhamos até informações até segunda-feira verificadas, a estimada para o dia de ontem e a previsão para os dias restantes. E essas informações resultaram para a gente no valor de 44.579 megawatts médios, indicando uma variação de 4,2% em relação àquele valor que tinha sido previsto para essa semana. Vale ressaltar que nós tínhamos expectativa de um valor inferior a esse, dado a ocorrência do feriado do Dia de Finados, que vai ser amanhã, na quinta-feira, e também contávamos aí com uma redução de carga na própria sexta-feira por ser um dia enforcado. E, na verdade, essa redução de carga não se deu na proporção que nós esperávamos, na realidade ela nem aconteceu, que quando a gente compara esse valor estimado para a semana em curso com a semana anterior, que foi uma semana típica, né, sem ocorrência de feriados, esses valores eles seguem aí no mesmo patamar. Dadas as condições para a próxima semana, principalmente, né, no que tange às premissas relacionadas às temperaturas, nós temos aí sinalização de condições de estabilidade, com pequenos destaques aí entre um estado e outro, mas ainda assim, considerando o comportamento que vem sendo observado, nós vimos nesse momento a necessidade de fazer revisão não só na 4ª semana operativa do mês, mas também para as semanas à frente em relação àquelas previsões que foram consolidadas no PMO. Então, a 2ª semana operativa, ela segue com o valor revisto, indicando uma variação de 4,1%. As semanas 3 e 4, nós fizemos uma revisão de 3,8% em cada uma delas, e na 5ª semana, também 4,1%. Então, essas informações em relação ao valor estimado da semana em curso, e mais a revisão dos valores para as semanas do horizonte de previsão, hoje elas indicam para a gente um valor revisto para o mês de novembro de 45.100, quase, indicando aí um desvio em relação à previsão inicial de 4%. Passando para o subsistema Sul. A semana operativa em curso, ela segue, né, a estimativa dela segue também com as mesmas informações mencionadas para o subsistema anterior. Nós aqui também observamos um valor 4,6% daquele que nós estimávamos para essa semana, dadas as condições de temperatura que nós consideramos e também os efeitos relacionados aos impactos, né, do feriado e do dia ponte, mas ainda assim os efeitos relacionados às temperaturas eles vêm provocando aí um efeito mais positivo em termos de crescimento de carga, o que faz com que a gente estime aí esse desvio no fechamento da semana. Ainda assim, dadas as condições e as premissas que nós utilizamos para as semanas à frente, nós vimos que o valor que havia sido incorporado para as semanas à frente, eles estavam ajustados com aquilo que nós achamos que vai acontecer daqui para frente, por isso nós não fizemos nenhuma revisão nos valores para as semanas 2, 3, 4 e 5, em relação àqueles considerados na consolidação do PMO. E em função muito mais, né, desse comportamento da primeira semana operativa em curso, da manutenção da previsão para as demais semanas, hoje nós temos um agosto revisto com uma variação de apenas 0,4% em relação à nossa previsão inicial. Vale a pena ressaltar, eu não falei no subsistema Sul, mas nós temos essa semana com ocorrência de feriado, embora a carga não esteja mostrando isso para a gente, uma redução de carga muito grande em relação às demais semanas, mas aqui na 3ª semana nós também temos a ocorrência do feriado do dia 15 de novembro, né, o dia da proclamação da República, vai acontecer numa quarta-feira, bem no meio da semana, e aqui na semana 4 nós temos em alguns estados, em alguns municípios, a influência do feriado do dia 20, que é uma segunda-feira, e é o feriado da Consciência Negra. Tudo isso já anteriormente considerado nas previsões do PMO. Passando para o subsistema Nordeste, a semana em curso também fechando com um valor superior à nossa previsão em 2,1%. Aqui nós não temos grandes destaques a fazer, a não ser
A manutenção daquele comportamento tipo para a época do ano, né, em relação às temperaturas mais elevadas, em relação à precipitação, o Lio já destacou bem na apresentação dele. E para as próximas semanas, nós replicamos aqui, né, esse desvio que nós estamos observando na primeira semana e demos esse incremento de carga para as semanas à frente. Então, cada uma delas ficou com uma variação de 2,1% em relação à previsão anterior, o que sinaliza para a gente um valor revisto para o mês de novembro de 13.448, com uma variação de 2,1% em relação à nossa projeção inicial, que era de 13.170. Passando para o subsistema norte, assim como os outros subsistemas, a nossa expectativa de fechamento da carga também é de um valor superior à nossa previsão, em 2,6%. Mas para as semanas à frente, nós também achamos que os incrementos de carga já incorporados na revisão anterior, eles justificam bem aquilo que nós esperamos que vai acontecer para o restante do mês, e por isso nós não fizemos nenhuma revisão em relação às projeções anteriores. Essas informações, elas indicam para a gente um novembro revisto com um valor de 7.670 megawatts médio para o subsistema norte, com uma variação bastante pequena em relação à nossa projeção inicial. Passando para o Sistema Interligado Nacional, aqui a gente vê, de uma forma geral, contextualizar todas as informações que nós vimos para cada um dos subsistemas. Então, como todos eles apresentaram, né, as nossas estimativas mais recentes de fechamento de carga da semana indicam valores superiores às nossas previsões, assim segue o Sistema Interligado Nacional, com um desvio de 3,8%. E os ajustes feitos para cada uma das semanas do horizonte de previsão, eles também refletem aquilo que nós vimos para cada um dos subsistemas, e todas as semanas com valores revistos para cima. E, de uma forma geral, hoje, a nossa expectativa de fechamento da carga no mês de novembro para o Sistema Interligado Nacional é de um valor superior à nossa projeção inicial em 2,7%. Daciana, essas eram as informações em relação à previsão de carga semanal e ao acompanhamento da carga também. Eu volto a palavra a você e agradeço a atenção de todos. Obrigada, Marcela, pela sua apresentação. Agora a gente gostaria de chamar o João Pedro, para falar sobre os resultados da revisão 1 do PMO e também sobre as intervenções energéticas relevantes. Vamos lá. Obrigado, Tassiano. Compartilhar minha tela. Vocês já estão vendo? Sim. É porque para mim não apareceu. Deixa eu compartilhar de novo um segundinho. Não entrou aqui para mim. Vamos lá? Vocês estão vendo agora? Sim, João. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Vou apresentar os resultados da revisão do PMO de novembro de 2023, focando na primeira semana de 4 a 10 de novembro. Começo aqui pelos resultados dos CMOs, que seguem nulos e equalizados em todos os subsistemas. E observamos aqui o atingimento, com relação aos intercâmbios, nós observamos aqui o atingimento do RSE no patamar de carga leve. Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo Decomp, que se deu integralmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, e visto aqui no gráfico na cor azul, sem que houvesse despacho por restrição elétrica ou por ordem de mérito, como mostra a tabela. Para o SIM, nós temos, para a primeira semana operativa, né, distribuída entre as regiões da seguinte forma: 1.368 megawatts médios para o Sudeste e Centro-Oeste, 1.160 para o Sul, 4 para o Nordeste, 1.175 megawatts médios para o Norte. E a gente sempre ressalta que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo Decomp são indicativos, porque o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos as usinas AGNL, que devem ser comandadas com antecedência de 2 meses. E nessa revisão 1 do PMO de novembro, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 6 de janeiro de 2024 e 12 de janeiro de 2024, pelo modelo Decomp. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi observada a indicação do despacho antecipado por ordem de mérito de custo,
para as usinas AGNL de Santa Cruz, Luiz R. Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício GNL foi nulo e inferior ao CVO de todas essas usinas, como mostra a tabela do slide. Agora, com relação aos armazenamentos nos subsistemas, trazemos aqui nesse slide esses 4 gráficos, onde as linhas indicam os valores de armazenamento para os estágios determinísticos do estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 1 de novembro, enquanto as linhas mais claras indicam os valores mostrados no PMO de novembro na semana passada. Para o segundo mês de dezembro de 2023, nós modelamos um estágio estocástico em que nós trabalhamos com cenários, e assim trazemos a distribuição dos armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de box plot, sendo o box plot mais à esquerda para os resultados do PMO de novembro e o mais à direita para essa revisão 1. Então, começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 68,5% no início da semana operativa, de acordo com os níveis de partidas informados pelos agentes, devendo alcançar 69,9% ao final do primeiro mês. E em dezembro, os cenários indicam os armazenamentos entre 70,1% e 83,3%, com um valor esperado de 76,7%. No Sul, começamos o estudo com 87,6%, devendo chegar ao final de novembro em 64%. Para dezembro, temos cenários variando entre 64,6% e 93,8%. Para o Nordeste, começamos o estudo em 59,2%, devendo chegar ao final do primeiro mês em 47,4%. Para o segundo mês, cenários variam entre 46,8% e 76,9%. Para o Norte, por fim, começamos o estudo com 55,8%, devendo chegar ao final de novembro em 47,1%. Para o segundo mês, temos pouca dispersão, com cenários variando entre 43,8% e 44,7%. Por fim, com relação à importação de energia, nós recebemos oferta de importação pela Argentina através da comercializadora Enel. Essa oferta ela foi de um bloco de 500 MW médios para todos os patamares de carga. O CVU ofertado foi de R$ 467,82 por megawatt-hora e apresentou mínima flutuação para cima em relação ao valor ofertado na semana passada. Pelo Uruguai, nós recebemos oferta de importação pela comercializadora BTG Pactual. A oferta foi dividida em 5 blocos de 100 MW médios cada, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco ele pode ser visto na tabela apresentada nesse slide e variou entre cerca de R$ 520 e R$ 2.250 por megawatt-hora, com as diferenças em relação aos valores ofertados na última revisão, explicitados na parte de baixo da tabela. Aproveito também para ressaltar que essas ofertas aqui recebidas não são consideradas nas simulações energéticas. Passados os resultados da revisão 1 do PMO de novembro de 2023, a gente começa agora a falar das intervenções energéticas relevantes. Lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em unidades geradoras que alteram limites sistêmicos ou em UGs de grande porte. Começo aqui pelo Sudeste Centro-Oeste, em que nós temos manutenções corretivas na UG4 de Água Vermelha entre 2 e 6 de novembro. Em Ilha Solteira, temos manutenção corretiva entre 2 e 6 de novembro em sua UG20. Para Jupiá, nós temos limpeza das grades da tomada d'água no dia 7 de novembro, para os UGs 8, 9 e 10. E para os UGs 6, 8, 9 e 10, nós temos de novo limpeza das grades de tomada d'água para o dia 10 de novembro. Ainda em Jupiá, temos na UG6 manutenção preventiva no dia 7 de novembro. Continuando no Sudeste Centro-Oeste, temos para Itaipu 50 Hz manutenção preventiva trimestral na UG4 entre 4 e 5 de novembro. Passando para o Sul, começando por Itá, na sua UG4 temos intervenções programadas para o dia 2 de novembro. Em Salto Santiago, para os UGs de 1 a 4, temos intervenções no dia 2 de novembro. Na UHE Governador José Richa, temos manutenção preventiva na UG2 entre 6 de novembro e 23 de dezembro. E em Itaúba, nas UGs de 1 a 4, temos limpeza de grade de tomada d'água entre 8 e 22 de novembro. Para o Nordeste, nós não selecionamos intervenções energéticas relevantes para o período. E, por fim, fechando com o Norte, temos em Peixe Angical manutenção preventiva na UG3 programada entre 10 e 12 de novembro. Ainda em Tucuruí, temos manutenção preventiva na UG6 no dia 2 de novembro e testes Black Start nas UGs de 1 a 9 para o dia 4 de novembro. Fechando com o G1, onde nós temos ensaios de descomissionamento da UG programados entre 6 e 11 de novembro. Com isso, eu concluo aqui a minha apresentação de hoje. Eu agradeço a todos pela atenção, devolvo a palavra à Daciana e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Obrigada, João Pedro, pela sua apresentação. Agora a gente vai dar uma pausa de 5 minutos
E após esses 5 minutos, a gente vai retornar aí para o terceiro e último bloco e também com algumas respostas do chat sendo respondidas. Até logo. Olá, boa tarde a todos novamente. A gente teve algumas contribuições de perguntas aqui para serem respondidas. A gente tem a primeira pergunta aqui da Ruth Ferreira. Eu gostaria de chamar o Fernando para responder sobre essa pergunta, e a pergunta dela é: Boa tarde, prezados. Estou com uma dúvida sobre a parte de hidrologia e montagem do Preves. Gostaria de confirmar se a planilha de propagação do Madeira é considerada apenas para as 2 semanas que todos os postos são SMAP, ou para o horizonte completo. Obrigada. Fernando. Obrigada, Ciana. A Ruth, né, que perguntou? Isso. Ruth, o Madeira é uma das bacias que não englobou o SMAP primeiro mês, então ele continua no processo que tinha antes, com as 2 primeiras semanas sendo prevista por SMAP, com a planilha de propagação ou o MPV, e o restante das semanas segue com Previvaz, e daí não utiliza esse processo de propagação. Qualquer uma dúvida mais aprofundada, assim, pode mandar para o nosso central aí de relacionamento, que a gente vai poder trabalhar essa ideia, com certeza. Muito Obrigada, obrigado. Fernando. E a nossa segunda pergunta aqui é do Erinaldo. Eu gostaria de convidar o Leonardo e também o Felipe, e talvez o Bruno também, né, para uma resposta aqui conjunta. A pergunta do Erinaldo é assim: Prezados, boa tarde. Poderiam explicar melhor os vertimentos ocorridos em Santo Antônio? Pois observando alguns dados disponibilizados pelo RDH, não fica clara a correlação entre nível/armazenamento e as afluências, turbinamentos, vertimentos observados para o intervalo entre os dias 25/10 e 31/10, por exemplo. Entretanto, entendo que estes dados são médios diários e podem mascarar a correlação. Leonardo? Oi, gente, boa tarde. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, estava olhando aqui os dados. A gente teve investimento no dia 29, no dia 30 e no dia 31. As condições do Madeira já foi apresentado, estão com vazões bem abaixo da MLT, estão com uma condição de operação diferenciada. Santo Antônio está operando numa cota abaixo da cota operacional, 70, a gente está agora na cota 70, com autorização da Agência Nacional de Águas e do IBAMA. Então, e Santo Antônio segue operando a fio d'água. Essa operação, e depois o meu colega me complementa, levou um outro arranjo elétrico, né, que ele pode explicar um pouquinho melhor. Então, o que deveria estar acontecendo em Santo Antônio é a afluência devia ser igual à defluência, e preferencialmente que a defluência ocorresse por turbina, por turbinamento. Mas por essas questões, por estar muito perto do limiar da operação, Santo Antônio até está desligada nesse momento, houve a necessidade de realizar o desligamento, por conta das condições de afluência e de nível de jusante lá do Madeira. Então, o que a gente tem nesse final de semana as vazões estavam caindo, por questões desse arranjo especial, não foi possível passar tudo por turbinamento, e por isso foi necessário fazer um vertimento ali para complementar e para manter a operação fio d'água. Santo Antônio não pode levar o reservatório agora, e por isso que teve essa necessidade de manter a defluência por vertimento. Acho que o meu colega pode me complementar com as questões elétricas, Aciana. Sim. Obrigado, Daciana. Obrigado, Leonardo. A Daciana, por gentileza, pergunta quem que perguntou? Foi o Foi o Erinaldo, né? Erinaldo. Erinaldo. Boa tarde, Erinaldo. Complementando o que já foi exposto aí anteriormente pelo Leonardo, né? A operação do complexo HVDC do Madeira, ela acaba sendo bastante diferenciada, por ser um sistema assim, em condições normais de operação assíncrono, né? Ele opera de forma ilhada em relação ao sistema interligado assim, nacional, né? Ele é conectado por uma linha HVDC. Então, existem diversas restrições que são assim, intrínsecas ao funcionamento das conversoras, né? Elas acabam dependendo
de diversos fatores, né, mas sobretudo do número de unidades geradoras que ficam sincronizadas em geral, no setor de 500 kV de geral, do setor de 500 kV de Santo Antônio. Tá? As conversoras back-to-back, por exemplo, elas exigem um número de, salvo engano, são 6 unidades geradoras no setor de 500 kV de Santo Antônio. Né? O setor de 230 ele não entra nessa conta. E analogamente, os bipolos eles exigem número mínimo de unidades geradoras tanto na usina de geral quanto também na usina de Santo Antônio. Tá? E na configuração que nós temos, da forma que tem sido operado o complexo HVDC, né, salvo engano, tem sido feita uma operação monopolar pelo Bipolo 1 e uma operação com um dos blocos em back-to-back em operação e outro bloco em stand-by, que é uma operação que ela é feita única e exclusivamente assim, para minimizar a conexão de filtros no setor de 500 kV. Né? Porque numa operação com poucas unidades geradoras no cenário de seca, com poucas unidades geradoras sincronizadas e muitos filtros em operação, você pode acabar tendo problema de sobretensão no setor de 500 kV. Então, às vezes não é possível a gente conseguir sincronizar talvez mais máquina, né, aumentar a potência despachada nas usinas do setor de 500 kV, porque aí você implicaria em aumento da transmissão pela linha HVDC, né, pelo bipolo, e aí o controle ele já entra com filtro, né, automaticamente. Isso pode ocasionar, certamente vai ocasionar uma violação de tensão enorme no setor de 500 kV. Tá? Então acaba sendo combinado aí de forma bem resumida, um combinado de questões isológicas, né, e questões elétricas que são intrínsecas à operação do HVDC. Tá? De minha parte era isso, Alessandra. Obrigado aí também, Leonardo, pela complementação. Obrigada, Felipe, pela sua participação. Obrigada também, Leonardo. Erinaldo, espero que tenhamos respondido a contento. E obrigada também pela sua pergunta. Iniciaremos agora o terceiro bloco com as apresentações. O Felipe vai dar prosseguimento agora falando sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas, e na sequência o Bruno vai falar sobre a política operativa. Felipe. Obrigado, Daciana. Voltei, né? Deixa eu compartilhar minha apresentação aqui, pessoal. Boa tarde mais uma vez a todos. Vamos lá, deixa eu projetar. Acho que todos já estão conseguindo enxergar já, né, Daciana? Acho que já Ok. apareceu, né? Bom, pessoal, vamos começar agora o terceiro bloco com a sessão de limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. A primeira delas é uma intervenção na linha de 500 kV Colina de Ribeiro Gonçalves, o primeiro circuito. Tá? E essa intervenção está programada das 5 horas às 17 dos dias 4/11, sábado, e o dia 5/11, domingo. E o motivo dessa intervenção é uma manutenção preventiva de disjuntores, bancos de reatores, chaves seccionadoras T6 e TP6. E para que o sistema suporte perdas duplas nas interligações Norte-Nordeste e Sudeste-Nordeste, deverão ser adotadas as seguintes restrições. Primeiramente, nós temos uma restrição de FNEM, que é o fluxo da região Nordeste para a região Norte, até 4.300 megawatts, e o fluxo FNES, que é o fluxo da região Nordeste para a região Sudeste, em até no máximo 5.600 megawatts. O próximo serviço que nós vamos comentar é o serviço na linha de 500 kV Teresina 2 Dutra, no circuito 05 Charlie 9. E ela está programada das 8 horas e 30 minutos até as 13 horas do dia 4/11, no sábado. E o motivo dessa intervenção é a normalização da permuta do reator pelo reator reserva após correção de elevados vazamentos de óleo nesta unidade. E para que o sistema suporte perdas duplas nas interligações Norte-Nordeste e Sudeste-Nordeste, deverão ser adotadas as seguintes restrições: a limitação do fluxo FNE em até 4.300 megawatts e do fluxo FNES em até 5.900 megawatts. A próxima intervenção é uma intervenção na barra B de Barreiras 2, no setor de 500 kV.
e ela está programada das 7 às 17 dos dias 4/11 e 5/11, sábado e domingo, respectivamente. E motivo dessa intervenção é uma instalação de viga metálica para atender o agente Ecoenergia. E para que o sistema suporte dinamicamente contingência simples e com falha de disjuntor no setor de 500 kV de barreiras, deverão ser programadas e mantidas as seguintes restrições. A primeira restrição é uma limitação no fluxo FNX, que é o fluxo da região norte para a região sudeste, em até 2.000 MW, e uma restrição no fluxo FNES em até 5.800 MW. A última intervenção é um serviço na linha de 500 kV, a Ceilândia Aqueduto no circuito 1. E a programação dessa intervenção é das 8 horas do dia 6/11, segunda-feira, até as 17 horas do dia 15/11, quinta-feira. E o motivo da intervenção é uma substituição ou atualização do sistema de supervisão e controle local na subestação de Pedro. E para que o sistema suporte perdas duplas nas interligações Norte-Nordeste e Sudeste-Nordeste, deverão ser adotadas as seguintes restrições. Uma limitação do fluxo FNEM até 4.700 MW e a outra limitação do fluxo FNES em até 6.000 MW. Bom, para terminar essa primeira apresentação, essa primeira parte do bloco 3, apenas comentando de forma bem breve algumas diretrizes que serão adotadas para a operação do sistema interligado durante o Enem 2023, conforme a carta ONS DOP 2002-2023, assinada em 31/10/2023. Então, de forma bem resumida, né, nos dias 5/11, né, 12/11, que vai ser o período do Enem, das 8 horas até as 22 horas, estão bloqueadas, né, as intervenções que ocasionem perda de carga ou risco de corte de carga em todo o território nacional. Sendo as maiores informações, assim, de forma mais completa, estão já descritas aí na carta, né, assinada aí pela diretoria de operação do ONS. Tá bom? Daciano, acho que encerrou aqui, tá bom? Vou te devolver a palavra, tá? Interromper Obrigada, o Felipe, pela sua apresentação. Gostaria agora de convidar o Bruno para falar sobre a política operativa. Apareceu aí? Sim, Bruno. Vamos lá. Boa tarde aí, Radaciana. Boa tarde a todos aí. Bom, vamos falar aí sobre a política operativa aí da mini semana aí, entre os dias 28/10 e 1/11, né? Abordando aí o acompanhamento do DECEM na programação diária. Nesse primeiro slide aí, nós temos aí as diferenças aí de CMO, né, entre os modelos DECEM e DECOMP, né? Observa-se aí que na maioria dos patamares os valores de CMOs são nulos, tanto no DECOMP quanto no DECEM, né? E os valores de CMO mais elevados no DECEM são devido à necessidade aí de atendimento à demanda nos horários de maior carga aí, que a carga tem sido bastante elevada aí no período de ponta. Além disso, no subsistema norte, os valores de CMO mais elevados também são consequência ali da limitação do fluxo ali de Manaus, Jurupari, Oriximiná, né? E de Xingu, Jurupari, conforme respeitando a instrução de operação da região Manaus. E, por fim, ali no dia 31/10, a gente observa ali que foram CMOs ali no Norte e Nordeste, no DECEM, são mais reduzidos em relação ao Sudeste e Sul, né, em função ali do controle de carregamento de uma inequação que controla a linha Itabaiana 230 kV para a perda da Jardim Camaçari 4, conforme a instrução da MOP 439 do ONS. Em relação ao CMO por barra ali, nessa meia hora ali de 1/11, às 21 horas, a gente também observa aí CMOs equalizados aí em todos os subsistemas. A gente tem um pequeno destaque ali na região Nordeste, por conta ali do controle de carregamento na linha 230 kV Itabaiana e Itabaianinha, conforme já falado anteriormente, né? E na região Norte, por conta ali do fluxo Jurupari-Oriximiná. Em relação ao CMO por barras aí para os 4 subsistemas no dia de 1/11, né?
Os valores CMO apresentam dispersão de resultados, ele com exceção da região sul, né? Do subsistema Sudeste e Nordeste, os outliers inferiores e superiores ali entre 16 e 23 horas ocorre devido a controle de carregamento da linha Itabaiana e Itabaianinha, para a perda da Jardim Camaçari 4. No subsistema Sul, CMOs nulos e outliers inferiores a partir das 17 horas são consequência ali de um SG que desliga os dois circuitos da Cerro, um dos circuitos, né, da linha Cerro Chato, Livramento 2. E no subsistema norte, os valores CMO apresentam dispersão dos resultados no início do dia, devido à limitação do fluxo Xingu-Jurupari, né? Os demais outliers são consequência ali também da Jurupari-Oriximiná. Em relação às diferenças ali de geração hidráulica e térmica para cada subsistema, né? Na comparação dos modelos D100 e pós-D100, iniciando ali pelo subsistema Sudeste, para a geração hidráulica, as diferenças aí são para a compatibilização da política operativa e ajustes de Unit Commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, a geração a maior ali no PDP, são em função de declarações de inflexibilidade nas UTS Termo Rio, Cubatão, Norte Fluminense, as parcelas ali 1, 2, 3, 4. E razão elétrica ali na UTE Cubatão, Seropédica, Macaé, Carqui 13, 19, Porçude 1 e 2 e Juiz de Fora. E constraint off das UTS Baixada Fluminense e Onça Pintada. Em relação ao subsistema Sul, as diferenças aí de pós-D100 e D100 foram em função de compatibilização de política operativa também e ajuste de Unit Commitment hidráulico. Em relação à geração térmica, foram também em razão de declaração de inflexibilidade em função de razão elétrica. Em relação ao subsistema Nordeste, os divisores entre D100 e PDP se deve à política de operação minimizada nas usinas do São Francisco. E para as térmicas ali, as diferenças são por conta de declaração de inflexibilidade na UTE Termo Bahia. Por fim, para a região norte, as diferenças ali são justificadas pela compatibilização da política operativa e por ajustes ali de Unit Commitment hidráulico, e em relação às térmicas se devem por alterações nas declarações de inflexibilidade das UTS, Aparecida e Mauá 3. Em relação à titulação ali da geração termoelétrica ali nesse período aí da semana operativa, nós tivemos aí 373 megawatts por Unit Commitment, 664 megawatts por razão elétrica, 297 megawatts por ordem de mérito e 2.660 por inflexibilidade, totalizando aí 3.994 megawatts, né? E a título de informação ali ficou, então, 67% por inflexibilidade, 17% por razão elétrica, 9% por Unit Commitment e o despacho por mérito ali, 7%. Em relação ao intercâmbio internacional, a gente teve ali importação pela Argentina através de Garabi 1, nos dias 30 e 31, e pela Curversora de Melo ali no dia 31 do 10. A importação de energia para o Brasil, né? Em relação ao balanço energético ali da semana operativa, nós temos ali para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste perfil importador de energia em todos os períodos de carga, né? E com destaque ali pela exploração dos recursos das bacias do Grande, Paranaíba, Parapanema e Paraná, para atendimento ali da ponta de carga. Para o subsistema Sul, perfil exportador de energia em todos os períodos, né? E exploração também de energia hidráulica ali em todos os patamares de carga. Em
Em relação ao subsistema Nordeste, também exportador de energia em todos os períodos de carga, né, com destaque ali para atendimento ali de limites elétricos, né, e forte predominância de geração renováveis. Utilização também dos recursos ali da Bacia do São Francisco, né, respeitando as restrições elétricas ali, que são bastante restritivas, né? E eventuais elevações ali para atendimento na ponta de carga. Para o subsistema norte, redução gradual das disponibilidades energéticas e as gerações ali das usinas dimensionadas para atendimento da carga pesada e aos limites sistêmicos. Em relação ao balanço energético da semana operativa, a gente destaca ali uma carga média de aproximadamente 79,3 gigawatt médio, representando um aumento ali de 2,4 GB em relação à semana anterior. Geração de MMGD no SIM de 4,3 gigawatt médio, sendo o maior montante ali de 2,3 gigawatt no subsistema Sudeste Centro-Oeste. Geração eólica de aproximadamente 11 gigawatt médio na região Nordeste, representando uma redução de 2 GB em relação à semana anterior. Exportação dos bipolos do Madeira, bem reduzida ali de 344 megawatts. E Xingu, 963 megawatts. Subsistema Sul, com perfil exportador de energia, no montante de cerca de 4 gigawatts médio. E houve importação comercial de energia de 21 megawatts com o Uruguai e 216 megawatts com a Argentina, esse último ali na modalidade de energia de devolução, né? E geração de Itaipu de 7,5 gigawatts médios, com uma redução ali de 780 MB em relação à semana anterior. Nesse slide aí, a gente apresenta o acompanhamento da curva de referência de Tucuruí, né, atualizada até o dia 31, né, e o destaque ali para a curva prevista com um armazenamento de 33,2%, o armazenamento verificado encontra-se em 36,23%, né, cerca de 9% acima do previsto. E, por fim, ali, nós trazemos como destaque para a política operativa da próxima semana, para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, exploração dos recursos das bacias dos rios Grande Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga e acompanhamento hidráulico, exploração das usinas do Rio Tocantins para controle de nível dos reservatórios e atendimento da ponta de carga, né? Para o subsistema Sul, exploração de geração das usinas das bacias do Iguaçu, Uruguai e Jacuí para controle dos níveis. E para a próxima semana, a previsão de EVT apenas durante o fim de semana, no período de carga, nos períodos de leve e mínima, né? Para o subsistema Nordeste, a utilização do recurso da bacia do São Francisco, minimizado, com eventuais elevações ali para atendimento também da ponta de carga. Para o subsistema Norte, redução gradual das disponibilidades energéticas, né, gerações dimensionadas para atendimento da carga pesada e aos limites sistêmicos. Para atendimento da ponta de carga, folga de potência monitorada, né, alocada em usinas do Sudeste devido à exploração máxima dos limites de exportação do Norte, Nordeste e Sul. Previsão de FPM da próxima semana muito próxima do requisito. E, dessa forma, aí, encerro a apresentação, devolvo a palavra aí para a Radaciana e aproveitando aí para desejar um bom feriado a todos aí. Obrigada, Bruno, pela sua apresentação. A gente vai ter uma pausa novamente e a gente retorna após o intervalo para a resposta das perguntas e o encerramento da nossa reunião. Bom, boa tarde novamente. Agora, nosso último tempo para respostas às perguntas que entraram no nosso chat. A gente tem duas perguntas e eu gostaria de chamar o Diogo para respondê-las. A primeira pergunta é do Humberto, que ele fala o seguinte: prezados, boa tarde. Não peguei bem o trecho em que comentaram sobre a UHE Santo Antônio. Poderiam confirmar
se a usina foi desligada novamente. E a outra pergunta do Rômulo. Boa tarde. Vocês poderiam explicar qual o motivo da programação de geração térmica por razão elétrica em um volume substancial na data de hoje? Diogo, por favor. Obrigado, Daciana. Boa tarde a todos e todas. Vou começar com a pergunta do Humberto sobre Santo Antônio. Sendo objetivo, a usina de Santo Antônio está gerando, né? Para detalhar um pouco mais, né, a gente teve uma redução de defluência no Rio Madeira, observada aí ao longo da última semana, que chegou a um nível abaixo de 3.100 metros cúbicos por segundo, o que ocasiona, né, próximo dessa defluência, ocasiona uma queda, né, no nível ajusante, que paralisa as unidades da usina, né? Só que pela sua construção, né, existe a usina é dividida em margem esquerda, leito do rio, e margem direita. Pela sua construção, é possível, utilizando a margem direita, né, usando um estreitamento que existe no próprio rio, de manter um nível ajusante maior do que a gente consegue na margem esquerda e no leito do rio. Então, o que foi feito dessa vez é que as unidades do leito do rio e da margem esquerda foram desligadas, né? E dessa margem direita foram mantidas ligadas. No início de outubro, essa operação não foi possível, porque algumas máquinas ali desse trecho estavam em manutenção, né? Então, a SAISA fez um esforço bastante benéfico aí para o atendimento ali do Acre e Rondônia, e conseguiu acelerar algumas manutenções que estavam previstas para esse momento, né? Em alguns casos, até manutenções estavam previstas a continuar mais tempo, eles aceleraram o serviço e conseguiram disponibilizar as unidades. E aí, agora sim, a gente conseguiu manter essa operação ali no conhecido como GG1, né? Então, a gente pretende estar mantendo essa operação, né? E observa a afluência. Quando a afluência retornar para valores mais altos, aí a gente retoma a operação normal da usina com todas as unidades geradoras, né? Bom, com relação à segunda pergunta, relativo a despacho térmico razão elétrica. A eólica essa semana reduziu muito, quase que pela metade do que a gente observou no final da semana, né? Muito pelas condições climáticas que a gente está observando aí no sul, sudeste, com esse deslocamento dessa frente fria, acaba causando enfraquecimento dos ventos no Nordeste. E aí essa geração no Nordeste está bastante reduzida. A carga continua alta, como já venha sendo observado em outubro, ela mantém com valores bastante significativos. Com isso, a gente tem uma carga ali que está muito grande a ser atendida, que não é possível ser atendida somente com geração hidráulica. Então, o despacho térmico, foi feito um despacho térmico para segunda-feira, né? Aí a eólica caiu mais ainda, terça e quarta, e aí a gente fez um despacho térmico maior, né, para terça e para quarta, para atender realmente a ponta de carga, né, toda essa carga líquida, né, para fazer frente a ela e ainda manter a reserva que a gente entende necessária para dar segurança à operação. Essa semana é uma semana especial, que a gente está com a manutenção das usinas Angra 1 e Angra 2 ao mesmo tempo, as duas estão paradas, né? Então, ocasionou ainda um despacho ainda mais elevado, térmico. E para as próximas semanas, o que a gente espera, o Bruno já adiantou, realmente a folga de potência vai continuar bastante no limite, né? Só que tem o retorno de Angra. Então, provavelmente vai ter um despacho térmico menor do que a gente está observando agora. A depender muito, com certeza, né, da geração eólica. Se a geração eólica voltar a valores próximos do fator de capacidade, que é relativo
relativos ao mês, né, a novembro, a gente não tem despacho térmico. Mas os dias que tiverem geração eólica, aí sim a gente precisa complementar essa geração. É isso, Daciana. Obrigado. Obrigada, Joe, pelas suas respostas. Agradeço a todos, né, a participação. Gostaria de agradecer também as perguntas que nos foram feitas. Qualquer pergunta, gostaria de solicitar que seja encaminhado para o atendimento do ANS, né, o Fale Conosco. A próxima reunião semanal da programação será na sexta-feira, no dia 10 de novembro, e eu gostaria de agradecer também a participação de todas as equipes, né, do ANS que realizaram as apresentações e também respondeu a todas as dúvidas. Desejo que todos tenham um bom restante de tarde, né, e um ótimo feriado a todos. Uma boa tarde.